Em 95ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu vou te passar agora a tabela 100% atualizada. E já tem mudança no topo da tabela, porque o Botafogo venceu o Fortaleza e reassumiu a liderança com 50 pontos, mas o Fortaleza não caiu tanto assim. Além de ter ido só para a segunda colocação, o Fortaleza ainda tem um jogo a menos que, se vencer, ele pode ainda voltar a ser líder. Logo na sequência, a gente tem aqui o Palmeiras, que venceu o Atlético Paranaense fora de casa, e o Flamengo, que apesar de ter perdido para o Corinthians, continua aqui na briga em quarto colocado com 44 pontos. Acho eu, inclusive, que o título, a briga pelo título vai se concentrar nesses 4 primeiros colocados e daqui para baixo a gente tem uma briga ferrenha pela Libertadores. O Cruzeiro faz uma grande campanha, venceu bem nessa rodada e assumiu a 5ª colocação com 41 pontos. Logo atrás o São Paulo, que apesar da derrota para o Fluminense, continua ali numa boa posição de tabela, em 6º colocado, mesmo os 41 do Cruzeiro. E em 7º a gente tem o Bahia, outro time que faz um campeonato brasileiro muito sólido, 7ª colocação com 39. E aí a gente tem um surpreendente Vasco da Gama. Surpreendente não pelo tamanho do Vasco e até pelo time que tem. Mas há quanto tempo a gente não fala essa frase? O Vasco é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro e pode com toda certeza sonhar com uma vaga na Libertadores. Acho que inclusive a briga agora é essa. O Vasco tem 34 pontos, um a mais do que o Atlético Mineiro, que conquistou uma vitória espetacular nos acréscimos contra o Grêmio. E fechando esse G10, a primeira metade da tabela, o Internacional, que finalmente conseguiu vencer o Juventude e venceu bem por 3-1. Agora começando aqui a segunda página da tabela, que apesar de ter uma galera um pouquinho mais tranquila e outros mais desesperados, eu acho que aqui todo mundo tem alguma chance de passar nesse Z4, hein? A gente tem aqui o Bragantino em 11º, logo em seguida o Atlético Paranaense, que faz uma campanha muito ruim pela expectativa que se tinha por esse time, em 12º aqui com 29 pontos. O Criciúma, que por conta também da expectativa que se tinha em cima desse time, eu acho que a gente pode considerar uma boa campanha do Criciúma aqui, bem seguro em 13º. 14º Juventude, que também tá ali distante da zona de rebaixamento, mas claro, todo mundo aqui tem que abrir o olho. O Grêmio, que toma-me uma virada inacreditável do Atlético Mineiro, é brincadeira o que aconteceu com o Grêmio nesse final de semana. Eu imagino o almoço de domingo do torcedor do Grêmio deve ter sido extremamente indigesto, irmão, mas o Grêmio tá em 15º ainda, muito ameaçado, com 27 pontos. Mas se o torcedor do Grêmio tá muito puto, o torcedor do Fluminense, que tá atrás do Grêmio, mas com os mesmos 27 pontos, tá muito feliz, ainda preocupado com a zona de rebaixamento. Mas o Fluminense venceu em casa, venceu bem por 2-0 o São Paulo, que é um time que tá na parte de cima. E isso dá um alívio pro Fluminense, porque o Corinthians venceu o Flamengo às 4 horas da tarde. Então, quando entrou em campo às 6h30, o Fluminense estava na zona de rebaixamento. Então, a vitória foi muito comemorada, assim como a própria vitória do Corinthians, que não deu para tirar o time da zona de rebaixamento, mas deu para dar uma esperança pro seu torcedor. Muitos já estavam extremamente desesperançosos, inclusive que o Corinthians conseguiria um resultado positivo contra o Flamengo, mas esse time deu uma excelente resposta, venceu um adversário super difícil, com um futebol bem honesto, uma assistência espetacular do Garro, e brigando da maneira que brigou contra o Flamengo, dificilmente o Corinthians vai ser rebaixado. E falando em rebaixamento, na minha humilde opinião, apesar do Cuiabá ter 2 jogos a menos do que todos os outros da tabela, eu acho que esses 3 últimos aqui a gente já pode assinar a sentença. Já pode comprar o caixão, já pode fazer a missa de saudade, porque para mim Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense, acabou o campeonato para esses 3 aqui. Os 3, o trio, vai ser rebaixado. Na minha humilde opinião, me surpreenderia se qualquer um desses 3 saísse dessa situação, mas enfim. Sim, estamos, assim será o retrato da tabela nessas próximas 2 semanas, porque não tem campeonato brasileiro. Na verdade, tem até jogos atrasados, mas acredito que lá em cima e aqui embaixo poucas coisas irão mudar, porque a gente vai entrar agora em data FIFA, o campeonato brasileiro em si dá uma parada, a não ser os jogos atrasados. Enfim, que posição seu time tá? Deixa aí nos comentários, já me segue, faço vídeo de futebol todos os dias e aqui nesse perfil.